SPC e Serasa, passo a passo para você sair e não entrar. Vamos lá? Esse é o tema da live de hoje. Eu vou colocar aqui o tema e vou fixar. E eu já vou passar ali pro outro lado, né? Onde a gente vai fazer a nossa live ali. Deixa eu colocar aqui. Então, se você tá chegando agora, quero te pedir já para você encaminhar essa live para outras pessoas, né? Se você conhece pessoas que podem se interessar aí por essa live, tá? Já encaminha aí. Pronto, vamos lá, que acho que vai funcionar. Agora, é tudo meio sozinha, mas no final das contas dá certo. Em breve eu vou conseguir um assistente de palco, né? Eu vou ficar igual ali o Silvio Santos. Vamos lá, Lombardi! Mas enquanto não tem o Lombardi, né? Vou eu e eu mesma e a gente fica feliz assim. Então vamos lá. Hoje, se você tá entrando agora, tá? Sobre o que a gente vai falar nessa aula de hoje, né? Eu não tenho chamado mais de live, eu tenho chamado de aula. Por que eu tenho chamado de aula? Porque a gente tem feito um modelo aqui de um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais denso. Antigamente eu fazia essas lives, né, todos os dias ali, de segunda a sexta, e agora a gente está fazendo aqui essas aulas de segunda e quarta, com conteúdos mais profundos, em que a gente pode ter esse encontro aqui, para que todo esse conteúdo aqui tem como objetivo ajudar você a realmente sair das dívidas. Então, nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, quais são os nossos objetivos? O nosso primeiro objetivo aqui é que você possa de fato entender, né? O que é esse sistema de proteção ao crédito do SPC e Serasa, quais são as diferenças entre um e outro, tá? Também que você possa descobrir, saber como você pode descobrir se o seu nome está sujo ou não. Então, já teve um spoiler, se você acompanhou o meu conteúdo de hoje, já teve um spoiler aí, tanto lá no Reels, como nos Stories, e já teve gente, inclusive, descobrindo que tinha dívida desde 2019 e nem fazia ideia, né, que tinha essa restrição. Então, hoje você vai aprender também como você pode descobrir se existe alguma restrição no seu nome ou não, tá? Um outro objetivo aqui é que você saiba quais são as reais consequências de você ter o seu nome sujo, né? De você ter uma pendência, uma restrição no seu cadastro, né? Do seu nome. E também que você possa saber como que você vai limpar o seu nome, né? O que você precisa fazer para você poder limpar o seu nome. E também o que acontece, né? Vamos desmistificar essa ideia aí que muita gente fala que depois de 5 anos a dívida some. Será que a dívida some mesmo ou não? Então, hoje a gente vai falar também sobre o que acontece com a dívida e com o seu nome, né? Após 5 anos de restrição lá no Serasa. Bom, então agora que você já sabe, né, sobre isso que a gente vai falar, eu quero novamente, você que já tá chegando aí, que você compartilhe essa live aqui com mais pessoas. Você vai olhar aí quais são as pessoas que estão com a bolinha verde e você já compartilha, porque a minha ideia aqui, se você já vem acompanhando o meu conteúdo há um pouquinho mais de tempo, ou nesse último mês aí, você deve ter me percebido, eu sempre falando sobre esse meu desejo, esse meu sonho de realmente, e na verdade isso, pra mim, isso já não é mais um sonho, né? Pra mim isso já é uma realidade que está... E queimou? Uma realidade que está sendo construída. Acho que não queimou não, acho que foi mau contato. Pronto. A luz ficou mau contato aqui. Essa realidade que já está sendo construída. Que é o quê? Esse movimento, né? Um movimento que vai ser capaz de ajudar o brasileiro a quitar as suas dívidas, né? E eu acho que eu já falei que vou fazer essa enquete aí para vocês me ajudarem também. Vamos construir isso juntos. Mas até então eu tenho chamado esse movimento de Bora Quitar Dívida, né?
esse movimento que realmente vai ser capaz. E para que esse movimento ele seja possível e ele não seja só um sonho meu, né? Eu preciso de você aqui junto comigo, porque um movimento ele não é formado por apenas uma pessoa, um movimento ele é formado por mim e por você que está aqui me assistindo. Então, para que mais pessoas possam fazer parte desse movimento, eu quero te convidar a compartilhar essa live agora com mais pessoas. Então, vê aí as pessoas que estão ali com verdinho ou aquelas pessoas que você imagina que precisam receber esse conteúdo aqui. Então, compartilha aí e já volta aqui, né, dizendo pra mim, compartilhei, porque eu vou compartilhar aqui agora também, tá? Inclusive, eu vou ver aqui já como que estão os comentários aí de vocês aqui no Instagram. É tudo meio, né? Um dia eu vou ter o meu Lombardi aqui comigo pra poder te ajudar. Ainda não tenho, mas enquanto isso, a gente vai fazendo do jeito que é possível aqui. Então, vamos lá. Bom, tá dando um leve problema aqui de mau contato na luz. Vamos ver, não sei se o que é. Bom, então vamos lá. O que acontece, né, com relação a essa questão de nome sujo, né? Deixa eu contar uma história que eu até contei um pouquinho lá hoje nos stories. Algo que aconteceu comigo. Esse aqui são os nossos 5 pontos, né? Que a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, isso. Os nossos 5 pontos que vamos falar hoje aqui na nossa live. Mas, o que acontece, né? Eu, ano passado, estava fazendo uma obra, né? Algumas pessoas que me acompanharam aqui nos stories até viram aí essa obra que aconteceu lá na casa de praia, no período que eu tava lá em Figueira. E aí eu tinha ido com o Sérgio lá para alugar uma maquita. E aí quando eu fui colocar o meu nome ali para alugar, simplesmente o meu cadastro não tá dando problema mesmo. Não sei o que tá acontecendo com essa luz. Eu vou colocar uma só. Eu acho que eu já sei o que é. Eu vou trocar aqui esse interruptor. Enquanto isso eu vou falando. E aí, eu não pude alugar a maquita porque o meu nome tava com uma restrição no cadastro. E aí eu falei, meu Deus, como assim? O Sérgio na hora começou a me zoar, né? Ele começou a falar, vai, ô consultora financeira. E aí ele teve que pegar a máquina, né, a maquita lá no nome dele e ficou me zoando ali o trajeto inteiro de volta pra casa. Mas eu fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu que o meu nome tá sujo? Da onde que veio isso? Porque eu não fazia a menor ideia, né? E aí eu fui lá cavucando, consegui uma amiga minha, porque o que acontece? Eu vou já explicar, mas consegui pedir lá para uma amiga minha para ver o meu detalhamento lá do meu Serasa. Ela passou para mim e eu descobri que era uma dívida, na verdade, de 13 mil reais com o Santander. Eu falei, nossa, da onde saiu isso? E aí, lembrando, eu fui sócia de uma empresa de 2013 a 2017. E em 2017, o meu nome deixou de constar lá do contrato social da empresa. Só que eu não peguei esse contrato e levei no banco para dizer, olha, houve uma alteração contratual e agora eu não tenho mais nada a ver com isso. E aí, o meu nome continuou lá como avalista da conta da empresa. E aconteceu que um dos sócios lá não percebeu que ele parece que deixou de movimentar a conta, encerrou a empresa, não sei direito. E, enfim, entraram lá no cheque especial, não cobriram, aquilo virou uma dívida que ficou negativada
e o nome que constava lá era o meu. Eu liguei para ele, né, super apavorada para o sócio que tinha ficado na empresa e falei, conclusão, ele foi lá, fez uma renegociação com o Santander, quitou e o meu nome foi limpo. Mas isso não é, eu não sou a única que passa por isso e não sei se você já passou por alguma situação como essa e inclusive nessa live a gente vai falar sobre como você pode evitar que esse tipo de constrangimento também aconteça com você, né? E aí, hoje mesmo teve já essa pessoa lá nos stories, que viu nos meus stories, né, essa minha chamada aí para como você pode fazer para você consultar se existe alguma restrição ou não no seu nome. E aí ele foi ali, tipo, despretensiosamente, né, esse rapaz até um amigo meu, investidor e tal, e aí olhou e tinha lá uma dívida de 2019 que ele não faz ideia do que é. E ele disse, não sei nem se é fraude, agora eu vou ter que olhar isso daqui. Poxa, obrigada por você ter falado esse conteúdo. E é interessante mesmo que as pessoas venham a saber, né, como que elas devem fazer para resolver esse problema. E aí, eu tenho que aumentar aqui esse pedestal, que eu não quero que fique aparecendo o meu pé descalço, né? Vocês aqui que estão me vendo, vocês sabem que meu pé tá descalço, mas vem cá, não precisa ficar aparecendo, né? Eu tô toda bonita aqui e o meu pé descalço. Mas se eu não ficar descalço, vai ficar fazendo aquele barulho de toque, toque, toque do salto e não é conveniente também. Então, ele falou isso daí, né? E o que acontece? Por que esse tipo de coisa acontece, né? Pode ser por causa de uma cobrança indevida, pode ser por causa de rabos que a gente acaba deixando pra trás. E aí eu já tive uma outra história de tanto apanhar, eu comecei a aprender essas coisas na vida, né? Mas o que é assim, tem gente que aprende, que é sábio e aprende com os erros dos outros, né? E esse aqui é o meu objetivo, na verdade, que você adquira sabedoria para você aprender vendo os meus erros ou erros de pessoas aqui com as quais eu tenho lidado e que eu trago exemplos para cá, para que você não venha cometer. Mas o inteligente também é aquele que aprende com os próprios erros, né? Eu, às vezes, tenho momentos de sabedoria, mas muitas vezes eu tenho momentos de burrice e preciso virar inteligente na marra para não cometer os mesmos erros. E o que aconteceu? Em 2012, eu aluguei um apartamento e eu fiquei morando nesse apartamento de 2012 a 2015. Quando eu saí desse apartamento em 2015, foi naquele período lá que eu tive aquela depressão, eu já comentei aqui algumas vezes. E o que aconteceu? Eu saí desse apartamento, fiz o distrato do contrato de aluguel, mas eu esqueci, até porque não foi muito descaso não. Eu tava realmente passando por um momento muito turbulento na minha vida, com muitas coisas para resolver e realmente dos problemas que eu tinha, esse daí era um dos menores, né? Mas o que aconteceu? Eu esqueci de ir na concessionária de luz e levar o distrato do contrato de aluguel. E por causa disso, o meu nome ficou ali, continuou, né? Acabou que eu indiquei esse apartamento, inclusive era um apartamento ótimo, né? Eu não sei quem conhece o Rio de Janeiro aí, pô, era um apartamento, uma bagatela na quadra, porque pechincheira, assim, no caso, né, eu sempre fui. Mas ele era, assim, um apartamento num preço muito bom, de um aluguel muito bom, na quadra da praia do Leblon, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos melhores bairros do Rio para se morar, né? E eu indiquei para uma amiga minha para ela morar lá. E ela foi morar lá. E eu talvez, não sei, previ, imaginei de que ela fosse lá mudar o nome. E isso não aconteceu. Ela não mudou o nome do contrato de luz para o nome dela. Acabou que ela saiu dali, outros inquilinos vieram e passaram 5 anos. Quando eu recebo uma ligação, nem sei como,
que eu fiquei sabendo, porque nisso os meus dados cadastrais, e isso é um outro ponto que a gente precisa prestar atenção, né? Não só o fato da gente deixar o rabo para trás, mas também da gente manter os nossos dados cadastrais perante os bancos, perante as concessionárias, sempre atualizados, né? Para que, caso aconteça algum problema, eles possam nos contactar. E, pois bem, não me lembro muito bem, mas a concessionária de luz, de energia aqui do Rio, conseguiu contato comigo. E eu tinha uma dívida no meu nome de depois de 5 anos de mais de R$700 por conta de luz que o inquilino atual tinha deixado de pagar. Tentei entrar em contato com a proprietária do imóvel através do advogado, do procurador, que era quem entrava e falava comigo. Estava no meio da pandemia, não conseguia falar com o escritório. Falei com a advogada e a advogada falou para mim: querida, deixou o nome lá, a dívida é sua, não tem nem muito o que recorrer. Alguém tem que pagar. Você pode tentar falar com o proprietário para tentar notificar o antigo inquilino, mas não tem muito como dizer que essa dívida não é sua. Na verdade, ele pode agir de boa fé e te pagar, mas você já supõe que ele já tá de má fé aí mesmo, né? Porque saiu e não pagou nada. E, pois bem, lá fui eu, trouxa, pagar aquela dívida de 700 pratas, né? R$700. E aí, por que isso acontece também, né? Porque a gente acha, muitas vezes, que a gente precisa fazer outra dívida para poder resolver a primeira dívida. E eu já contei aqui, e isso é um exemplo, né? Mas tem várias histórias de pessoas que vêm até mim assim. Várias vezes eu digo aqui que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Então, aí você vai falar: pô, Karen, como que problema financeiro não se resolve com dinheiro? Claro que dinheiro é uma parte, mas a raiz do problema, assim, o dinheiro, ele vai vir na superfície, né? É como se fosse um grande iceberg e que só do lado de fora você vê aquela fatura do cartão de crédito que você não tem dinheiro, né? E aí você acha que você vai resolver com aquilo ali, pegando mais dinheiro, pegando dinheiro emprestado com a mãe, com o pai, fazendo parcelamento do cartão de crédito, né? Dando as suas manobras aí. Mas na verdade, as suas dívidas, você precisa tratar a raiz do problema. E é esse o meu objetivo em todas essas aulas que eu tenho dado aqui. Ajudar você a tratar a raiz do problema, o que te trouxe a essas dívidas. Pois bem, essa pessoa entrou em contato comigo porque no mês anterior ela tinha tido lá uma fatura, se não me engano, de R$1.500 de cartão de crédito e ela não tinha o recurso para honrar aquele compromisso, para pagar aqueles R$1.500. E aí, o que ela fez? Ela, comerciante, podia fazer uma venda, então, com o mesmo cartão de crédito. Ela fez uma venda para ela mesma, passando o cartão de crédito dela no PicPay, para que o PicPay liberasse dinheiro para ela, e com aquele dinheiro que ela pegou do PicPay, ela foi pagar a fatura do cartão, percebe? Ela descobriu um lado para cobrir outro. E aí o que aconteceu? No mês seguinte, a fatura do cartão não era mais 1.500. Era 1.500 do mês anterior, mais 2.000 que ela tinha feito de novos gastos. E aí aquele valor de 3.500 ela não tinha. E ela foi para tentar fazer a manobra de novo no PicPay. E aí ela me ligou desesperada porque o PicPay estava já na data do vencimento, o PicPay ia demorar 2 dias para liberar o dinheiro, ela não sabia como resolver. E realmente, na data do pagamento, a gente não tem como fazer muita coisa, porque o que a gente tem que fazer é trabalhar isso antes e é mudar a nossa mentalidade, mudar a forma da gente lidar com o dinheiro e tratar a raiz do problema. Então é por isso que a gente se enrola, né? E a gente fica num emaranhado de dívidas. E o meu objetivo aqui é realmente te ajudar a sair dessa bola de neve de dívidas, né? E é isso que eu trato lá na mentoria. Na verdade, na mentoria,
Muitos dos assuntos que eu trato na mentoria, eu trato aqui também. Só que acontece que lá eu acompanho e eu vejo, né, caso a caso, eu vejo e dou um acompanhamento e eu ajudo a montar uma estratégia de uma forma mais próxima, porque aqui no Instagram, né, algumas pessoas entram aqui ao vivo, grande parte das pessoas assistem a gravação. Mas, mesmo assim, eu não consigo saber qual é a questão que está acontecendo na sua vida, qual é o contexto, e dentro da mentoria eu consigo saber. Então, a ideia é a gente entender a tua situação atual para realmente resolver o problema, para que você consiga viver sem dívida. Porque eu não tenho dúvida que você em algum momento já conseguiu quitar as suas dívidas. Você até quita. O problema é que você faz outra. E aí, o nosso objetivo aqui é que você não faça novas dívidas para que você, de fato, possa viver sem dívida. E se em algum momento você vier pegar crédito por algum motivo, que seja de uma forma consciente, que seja com estratégia, tá? Porque não é de todo ruim e de repente tomar crédito, mas tem estratégia também para isso, tá bom? Então vamos lá, porque a gente já não tem muito tempo aqui. Esse negócio não tá muito bom. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que você entenda como que funciona, então, esse sistema do SPC Serasa, né? E a primeira coisa que a gente precisa já entender aqui é que muitas pessoas confundem e pensam que SPC e Serasa são as mesmas instituições. E não são, tá? Então, qual é essa diferença entre o SPC e o Serasa? O SPC, ele passa geralmente, ambos são o seguinte, né? Eles têm a função de criar uma lista de dados, tá? De proteção ao crédito, tá? Então, eles vão conter ali as informações das pessoas que tem dívida atrasada, mas também, né, através do cadastro positivo, que não tem dívida nenhuma, quem é um bom pagador, quem é um mau pagador, seja em bancos ou em empresas. E a principal diferença entre esses dois órgãos tá no local onde eles coletam as informações, os seus dados, né? E também no modo de consulta. Então, o SPC, ele é mais voltado para lojistas, né? E ele tem informações sobre pessoas com dívidas no comércio em geral, distribuidoras de energia, água. Então ele vê quais são os contratos até ali de consumo. Se você acompanhou meus stories hoje, né? E se você não acompanhou, não tem problema nenhum, você pode olhar lá depois. Você vai ver que ali ele consta com contratos de consumo, os contratos que você tem vigente, se você tem cheque especial contratado, se você tem cartão de crédito contratado, se você tem empréstimo contratado, né? Se você, por exemplo, tem um carnê, um crediário, isso daí consta ali no SPC, porque não é uma instituição financeira. Já o Serasa tem como objetivo fazer uma proteção tanto para os bancos como as instituições financeiras e também, algumas vezes, incorporadoras, quando elas têm financiamento imobiliário, né? Então, é um pouco diferente. Um trata mais o comércio e o outro trata mais as instituições financeiras, tá bom? Acontece que algumas vezes a tua própria dívida ali com teu... a sua dívida pode ser vendida algumas vezes, né? Então, você formaliza uma dívida com uma loja, mas a loja vai e vende a tua dívida para um banco. E aí ela transita, né, do banco de dados ali do SPC e vai para o Serasa, tá bom? Então, o que acontece quando o seu nome fica sujo? Basicamente, a gente tá aqui, né? Não, a gente tá perguntando aqui, como funciona. Então, basicamente, o que acontece quando uma pessoa fica com o nome sujo, né? É alguém que ela comprou um produto, ela adquiriu um serviço, um financiamento, um empréstimo, ela não pagou e ela ficou com um apontamento, né, no SPC
eles tiveram que incluir, eles fizeram algum apontamento ali, né? E isso pode ser tanto no SPC quanto lá no Serasa. E quando o seu nome fica sujo, na verdade, ele fica protegido. Por quê? Porque é um sistema aqui, né? Sistema, eu não sei se vocês vão enxergar, mas é interessante vocês saberem que é o quê? De proteção. Um sistema de proteção ao crédito. Tá? Então, é proteção para quem? É proteção para você, tá? É proteção para você que compra, mas é proteção também para loja, para o banco, né? Que te empresta, tá? Então, é interessante porque, principalmente quando a gente ainda não entendeu que não é exatamente o pegar mais dinheiro emprestado que vai resolver o meu problema, o próprio sistema, ele protege você de você mesmo. Para que você não fique insolvente, para que você perca a capacidade de honrar todos os seus compromissos, inclusive às vezes de conseguir pagar até mesmo as questões mais primordiais, essenciais ao teu sustento, à tua sobrevivência. Então, esse sistema, ele protege você, evitando que você tome mais crédito e acabe se endividando mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou ver, tá bom? Mas é também uma proteção para os credores, né? Porque através desse banco de dados, eles ficam sabendo que você está com dificuldade de pagar as suas dívidas e por isso eles acabam evitando também de te dar mais crédito. Eles pensam, poxa, o risco da Karen deixar de me pagar é grande, tá? E também, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, antes do credor sujar o seu nome, ele precisa te enviar uma notificação, seja uma carta, uma ligação, um e-mail, né? Uma notificação oficial que tenha a comprovação de que você recebeu aquela notificação e te dá um prazo para você poder resolver a sua pendência financeira antes dele fazer a restrição. E você não precisa... Esse aqui é o paradigma, né? Você não precisa ficar angustiado nem desesperado se o seu nome ficar sujo, tá? Respira fundo, calma, estufa o peito e se prepara para a guerra contra as dívidas, porque para todo problema existe solução. E uma frase que eu gosto muito de falar é que nome sujo a gente limpa, tá? Sujou, tem como limpar. E é esse o meu objetivo aqui com essa live, né? Nome sujo, a gente limpa. Então, como você pode descobrir que o seu nome, se o seu nome está sujo ou não? Esse aqui é o nosso tópico 2. Como você pode descobrir se o seu nome está sujo ou não? Então, você pode consultar o site dos dois órgãos, tá? Tanto do Serasa quanto do SPC, e essa consulta ela é gratuita, ela não tem custo, isso mesmo, qualquer um pode fazer o seu cadastro tanto no Serasa, no site do Serasa, como no site do SPC, e você vai poder ter as informações. É claro que eles têm algumas modalidades que são pagas, tipo, te notificar se seu nome for sujo. Para você poder ter essa notificação, eles precisam te pagar. Mas nada impede você de já botar um alarme no seu celular para ter esse hábito de vir e mexer ali, né, de 1 em 1 mês, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Enfim, eu recomendo pelo menos de 3 em 3 meses que você possa olhar ali. Se você é uma pessoa que está sempre se endividando, então já coloca um alarme no seu celular para todo mês você fazer essa verificação, né? Para você não ficar aí, como por exemplo o meu amigo, desde 2019, sem saber que ele tinha essa dívida, como eu mesma que fiquei ali até o meu... Eu vou explicar isso, né? Mas o meu score, ele caiu
porque o meu nome ficou 1 ano e pouco sujo e eu nem sabia. Então, como que a gente pode evitar que isso aconteça, né? É que você pode vir aqui no site do Opa, eu escrevi errado. Serasa.com.br e no site do SPC, que é o consumidorpositivo.com.br. É interessante que você faça o cadastro nos dois órgãos, tá? E você cheque. Inclusive, uma informação muito interessante aqui do SPC e do Serasa, quem acompanhou meus stories, o meu Reels de ontem, né, viu? Eu recebi o contato de uma pessoa perguntando como que ela devia proceder, que a mãe dela descobriu que foi feito um cartão consignado do banco BMG, se eu não me engano, no nome dela, e parece que agora estava vindo uma dívida e ela não tinha feito essa dívida, e aí ligou pro banco, o banco mandou ligar pro correspondente bancário, e aí agora ela não sabia o que ela devia, o que não devia, como que ela pegava a informação. E aí, você que já me assiste aqui há um tempo, você já sabe, né? Se você assistiu a minha aula ali dos primeiros passos para você quitar a sua dívida, que o primeiro passo, se você tem uma suspeita de que houve existe uma dívida no seu nome, seja que você não sabe, ou mesmo um empréstimo que você contraiu, uma dívida que você deixou de pagar, é você entrar em contato com o seu credor e pedir o documento de evolução da dívida, a DED, né? Eu já falei sobre isso aqui. DED, né? E o contrato. Se você não assinou contrato nenhum, então eles precisam mostrar cadê esse contrato aí. Se foi um contrato fraudulento, claro, você pode recorrer aí judicialmente para que isso aconteça. Mas até que para você possa recorrer judicialmente, você precisa saber em que ponto está a sua dívida, né? Qual é o histórico, qual é a situação atual, o que está sendo requerido, o que está sendo cobrado. Então, para que você possa se situar e entender o que está acontecendo, você precisa ter esse documento de evolução da dívida para entender desde quando, o que já foi pago, se nada foi pago, o que foi contratado, né? Para você poder entender qual é a taxa de juros, o prazo, todas essas informações. E uma coisa, por que eu tô falando isso? Porque aqui no Consumidor Positivo, né, no site da SPC, do Consumidor Positivo, ele coloca ali o que você tem de positivo, que é o que você tem de crédito no seu nome, né? Então, por exemplo, hoje quando eu entrei lá pra ver, apareceu lá o cartão de crédito que eu tenho, eu já tentei tirar com o Itaú, até quando veio a resolução nova, tentei tirar lá o cheque especial, mas para aumentar o score, o cheque especial do Itaú já tem mais de 12 anos, então isso aumenta o score. Só que eu não uso o cheque especial, né? Então aparece lá que eu tenho mais de 12 anos, um cheque especial contratado. Aparece lá, apareceu inclusive, olha só curioso, eu cancelei um cartão de crédito que eu tinha e eu paguei um valor a mais e apareceu lá uma pendência negativa, ou seja, um saldo credor para mim de R$73, que eu até vou tentar entrar em contato lá com o Itaú para ver se eu consigo reaver esses R$73 aí, né? Afinal de contas é meu. Mas constava lá. Então, se foi feito algum contrato de dívida no seu nome e você ainda não conseguiu falar com o banco para conseguir essa informação, você já pode entrar em contato aqui com o Consumidor Positivo e você vê lá quais são os contratos que estão... Entrar em contato não, fazer o seu cadastro, né, no Consumidor Positivo. Quais são os contratos que estão elencados no seu nome lá no Cadastro Positivo, tá bom? Então, o que eu aconselho é que você realmente crie esse hábito de você sempre consultar, né? Coloca na agenda, então, tarefa para hoje já é você colocar na sua agenda e anotar daqui a um mês, daqui a 3 meses que você vai fazer a consulta de novo. Não digo que para todo mundo deve ser todo mês.
Se você está enfrentando um desafio agora com dívidas, está receoso, está com dificuldade de pagar, aí sim, eu acho que para você a estratégia é você olhar todo mês. Mas se você tá tranquilo, mas tem ali um cartão de crédito, uma coisa, sei lá, não quer, né, ficar meio fora do radar, de vez em quando você deixa uns rabinhos para trás, né, que nem eu já deixei, então você coloca ali 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, né? 3 em 3 meses eu acho que é razoável, porque aí você não esquece, tá? E aquilo dali meio que não deixa virar uma bola de neve depois, pra resolver. Quais são as consequências, então, né? A gente vai falar aqui desse ponto 3. As consequências pra você que fica com o nome sujo. O que pode acontecer? Não sei se tem já alguma dúvida aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu consigo ver os comentários e ir respondendo, tá? Podem falar. Se eu estiver indo muito rápido também, eu gosto sempre dessa live interativa, então coloca aí pra mim um joinha de que você tá acompanhando, para que eu possa saber, tá bom? Bota aí, tô acompanhando, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, para que eu possa saber. Bom, então quais são as consequências, né, para quem tá com o nome sujo? A primeira coisa, a primeira consequência para quem tá com o nome sujo é o quê? É o score. Eu até teve uma pessoa que perguntou lá no Rios o que era score. O que é esse score, na verdade? Ele é a sua pontuação perante os órgãos de crédito, perante o mercado, né? E esse mercado, através da SPC e do Serasa, eles avaliam o seu risco, né? O quanto que você é provável que você deixe de pagar alguma conta, algum empréstimo, algum crédito aí que você tenha, tá? E aí, se essa pontuação ela é baixa, né? O seu risco... Deixa eu botar uma canetinha verde aqui. A sua pontuação ela é baixa, quanto mais baixa a sua pontuação, maior o seu risco. O risco de você deixar de pagar. E aí, por outro lado, né, quanto mais alta a tua pontuação, menor o teu risco. Então, o score baixo, né, que geralmente é por pessoas que já estão com dívida vencida, que tem impontualidade no pagamento das suas contas. Então você, por exemplo, recebe todo dia 20, mas as suas contas estão com vencimento lá para o dia 15. E aí você sempre fica 5 dias ali sem pagar, né? 5 dias sem pagar, atrasa, aí vai receber só no dia 20, aí que paga. Isso daí também é considerado para sua nota, para o seu score, né? O score, se ele é acima de 700, o teu risco é bem baixo. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente tenha um score acima de 700. Eu, inclusive, por causa dessa história lá do meu nome sujo, que ficou aí 1 ano, eu perdi 37 pontos no meu score, porque eu fiquei mais de 1 ano. Então, eu era, acho que 872, e aí eu fui para 850 e pouco. 850? Sei lá, eu acho que era 877, fui para 850. Mas ainda é um score bom, né? Então, isso te ajuda para você poder, às vezes, conseguir crédito, né? Então, se você hoje tem uma dívida com cheque especial, com cartão de crédito, que são as dívidas mais caras, você ter um score bom e ter o seu nome limpo, já estou antecipando aqui uma das consequências, você consegue, por exemplo, fazer a portabilidade, né? Que é o que? Você trocar
a sua dívida, né? Você troca a dívida cara por uma dívida barata. Então, hoje, se você tem um score baixo, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue pegar um empréstimo para trocar a sua dívida por uma dívida mais barata. E aí você acaba ficando com taxas de juros muito caras. Não é que você nunca consegue crédito, só que como o seu risco é maior, se você vier a conseguir algum crédito, esse crédito ele é com taxa muito alta, porque está associado ao risco que você representa, né? Então, conforme você vai quitando as suas dívidas, pagando as suas contas em dia, isso vai melhorando para você e o seu crédito vai aumentando, tá? Então, a minha tendência agora, que eu quitei, né, ano passado lá, eu quitei não, o rapaz lá, o sócio da empresa quitou a dívida, mas eu, de fato, não sou mais coparticipante naquela dívida ali, nem avalista de nada. Então, a tendência agora é o meu score começar a subir de novo. Então, quando você renegocia uma dívida, que você consegue, se você tem uma dívida só, que você renegocia, você consegue um bom desconto e você começa a pagar o seu contrato de renegociação daquela dívida, o seu nome também é limpo e isso vai aumentando o seu score, né? Se você, porventura, daqui a um tempo achar que é um bom negócio para você, e eu já te antecipo que a gente precisa ter calma nisso, né? Cautela, mas se você entender que é uma boa para você fazer um financiamento imobiliário, você ter um score alto é bom para você conseguir taxas de juros menores no seu financiamento imobiliário. Então, isso é um ponto muito importante. O score é algo que a gente precisa sempre prezar para que ele seja o mais alto possível, tá bom? Estão acompanhando? Se tiverem alguma dúvida, me falem aí. Então, outras consequências, né? É que o banco pode acabar impedindo, se o seu nome está sujo, ele pode impedir de que você abra uma nova conta corrente. Então, por exemplo, se você tem um crédito consignado em um banco, né? O seu nome tá sujo por causa de outras dívidas e você tá querendo encerrar o seu contrato naquele banco para tentar também, enfim, dentro de uma estratégia, parar de pagar aquele contrato do crédito consignado para conseguir reduzir a taxa de juros e conseguir pagar menos juros, e você quer então migrar para um outro banco com o seu nome sujo, o banco pode negar que você abra uma nova conta corrente, né? O banco também pode acabar com o teu nome sujo, né? Ele pode acabar descontando o dinheiro da sua conta para poder honrar a dívida. Isso pode acontecer. É claro que existem as regras específicas, mas isso é um risco que você corre. Você pode ser recusado numa vaga de emprego. Isso pode acontecer também. Eu já participei de muito processo seletivo e a gente, inclusive na empresa, a gente consultava não só o Serasa da pessoa, como a gente consultava também ficha criminal. Então, dependendo do grau de confiança que você vai ocupar naquele cargo, é importante que você seja uma pessoa que honra os seus compromissos. Isso vai contar positivamente para você, né? Então, isso pode ser sim um ponto negativo, né? Pode acontecer, você pode, entre um processo seletivo, entre você e uma outra pessoa que é igualmente qualificada, pelo fato de você ter o nome sujo, isso já induz um pouco sobre o seu comportamento. E aí, se você não explicar e antecipar aquilo dali, inclusive, é uma dívida indevida e tal, tá sendo questionada na justiça, mas às vezes você nem sabe que essa consulta está sendo feita, né? Então, pode ser que você não seja a pessoa escolhida. Pode acontecer também de você, às vezes, ter a renovação da sua matrícula numa instituição de ensino negada, porque se você estiver fazendo um parcelamento com a escola, a universidade, direto com a instituição de ensino, pode ser que por causa do seu nome sujo você não consiga renovar a sua matrícula, porque na verdade essa matrícula não é só a matrícula por si só, ela é a matrícula mais o risco de você deixar de pagar. Pode acontecer também de você ter crédito negado, mesmo depois de você conseguir limpar o seu nome. Porque o fato de você ter limpado o seu nome não anula todo o histórico, né, que você teve. Porque, como eu falei, é um banco de dados.
em que as instituições financeiras e os lojistas têm acesso. Então, é como o seu comportamento, que vai fazendo carimbinhos ali sobre o seu comportamento, e mesmo que você esteja com seu nome limpo, o seu score pode ser baixo ainda, né? E pelas informações ali que constam das dívidas que você já teve, do seu comportamento, pode ser que você não consiga ter crédito por um tempo. Tá bom? Estão acompanhando? Então, uma coisa que é muito importante, né, a gente falar aqui é o que acontece depois de 5 anos de restrição, né? Muita gente fala que depois de 5 anos a dívida deixa de existir, a dívida some, a dívida caduca. Mas isso, olha, prescreve a ação de cobrança, né? Depois de 5 anos, a instituição que negativou o seu nome, ela precisa limpar, o seu nome vai ficar limpo. Mas a dívida não deixa de existir. Inclusive, se ela for uma dívida com um banco, isso aí vai te perseguir pro resto da vida. Inclusive para você conseguir novos créditos, para você conseguir abrir uma conta, para você poder ter um cartão de crédito, né? Isso vai ficar no teu histórico ali, de que você tem uma dívida vencida e não paga, apesar de não estar incluída no SPC e Serasa, porque tem o SCR, que é um cadastro lá do Banco Central em que os bancos têm acesso. Então, o que eu digo sempre, né? A dívida, ela não deixa de existir. Talvez dentro da sua prioridade ali de organização financeira, se você tem outras dívidas, o fato dela estar ali pode e não ser mais uma dívida que está negativada, você pode até decidir dentro da sua lista de prioridade, né, colocar essa dívida aqui numa prioridade mais baixa para pagamento. Pode, mas agora dizer que porque ela passou 5 anos que você deve deixar de pagar, a verdade é que, salvo se isso foi uma cobrança indevida, né, e realmente de algo que você não contratou, aí tudo bem, porque você pode negociar isso daí para isentar os juros, se você está questionando porventura que os juros cobrados foram muito altos e aí foram juros abusivos. Essa história de juro abusivo também, eu acho um pouco assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a grande verdade é que, por um lado, sim, no Brasil a gente tem uns juros aí que são caros e são abusivos. Eles são muito altos. Mas sabe o que é abusivo? É alguém te obrigar a fazer alguma coisa. Você foi obrigado a assinar o contrato de empréstimo? Você foi obrigado a fazer as compras no seu cartão de crédito? Você foi obrigado a entrar no cheque especial? Então, se ninguém te obrigou a nada, não foi um abuso. Foi feito com a sua concordância. Pode ter sido feito, sim, de uma forma em que você não conhecia. Você não tinha um conhecimento claro daquilo que você estava fazendo. Mas não foi abuso, porque você provavelmente assinou um contrato e ali estava escrito. E talvez você só não soubesse como interpretar o que estava escrito, né? E isso acontece. E o meu objetivo aqui com você que está me assistindo, e hoje já não tem tanta gente quanto tinha na segunda-feira, principalmente porque eu sei que tem gente que se sente envergonhado, né? De assistir ao vivo e ver que, fulano tá me vendo ali, assistindo, será que alguém vai me ver? Eu sei que as pessoas têm esse constrangimento, né? Então vai ter muita gente que vai assistir na gravação, mas você que tá assistindo, independente se tá assistindo ao vivo, se você tá assistindo ao vivo, você já saiu na frente, porque você já mostrou que você tem compromisso, você botou aí na tua agenda, você se programou, você se organizou para estar aqui agora. E aí, nisso aí, você já mostra que você já está na frente daquela pessoa que quer de fato agarrar a oportunidade que está na tua frente e mudar. Mas, se você também está assistindo essa gravação, você também
Pode estar até... tava trabalhando, cara, e não deu. Tava ocupado. Tá tudo bem também, né? Também não tô fazendo essa cobrança tão absurda assim. Mas, se você tá assistindo essa gravação, a verdade é que você também não tá atrás, não. Você tá na frente também, porque você vai começar a entender, a olhar os contratos e começar a desenvolver uma capacidade crítica para que você não seja enganado, né? Porque enganado, na verdade, não é bem isso. Enganado, também não gosto. Não gosto de abusivo nem enganado, porque aqui eu não gosto de vítima, entendeu? Não é que eu não gosto de vítima, é claro, né? O assassino, quando mata a vítima é vítima mesmo. Mas eu não gosto de vitimismo, né? Porque eu já falei aqui que alguma das coisas que prendem a gente, escravizam a gente na dívida pra sempre, é a gente se vitimizar, a gente achar que o nosso caso é diferente, alguém me explorou. E não, peraí. Somos autorresponsáveis e para a gente conseguir viver uma vida sem dívida, a gente precisa começar a assumir a responsabilidade pelos nossos atos e pela mudança que a gente quer alcançar. Porque uma vida sem dívidas, ela não vai vir do nada. Uma vida sem dívidas, ela vai vir com a sua ação. E para que isso seja possível, você precisa tomar essa responsabilidade. Aí, cara, preciso estancar essa bola de neve na minha vida e mudar. Eu não faço esse movimento sozinha. O movimento não depende de mim. O movimento, ele só acontece porque você tá nele, né? Porque você decidiu que chega de viver uma vida angustiado com as dívidas. Então você decidiu que você não quer mais que dinheiro seja motivo de angústia e estresse para você. Então, o que eu quero de você aqui, né? Poxa, você fez um compromisso, você sabe ali que você fez aquela compra, você fez aquele gasto, aquilo ali virou uma dívida, aquilo ali prescreveu, ficou lá mais de 5 anos. Cara, tem que honrar, tá? Não, pode entrar aí numa prioridade mais baixa dentro da tua estratégia de quitação, mas honre seus compromissos. Isso não é só ético, isso abre portas para você de abundância na sua vida. De você ter uma vida que tá limpa e liberada. De você deitar a sua cabeça no travesseiro e mesmo que você hoje esteja muito tranquilo de não pagar, né? Mas de você ter uma vida liberada, sabe? No mundo, assim, diante das pessoas, né? Diante do teu eu interior aí, de você ser uma pessoa que honra aquilo que você assume. Faz sentido, gente? Bota aí nos comentários pra mim. Então, isso é digno, né? Assim, não é... prescreveu, caducou. Não, vem cá. Vamos lá, né? A gente assume aqui aquilo que a gente fez. Posso colocar numa estratégia ali de menor prioridade, numa escala de menor prioridade, mas eu vou honrar. Então, isso daí é aqui o nosso ponto, né? Que eu falei sobre o que acontece, né? Como limpar. Como limpar a gente vai falar agora, mas o que acontece com a dívida depois de 5 anos. Então vamos lá, agora a gente vai falar aqui sobre a parte tão aguardada, né? Que é como limpar o seu nome. Antes disso, vou beber água aqui, o pessoal tá colocando aí nos comentários. Escreve aí nos comentários se tá fazendo sentido pra você enquanto eu bebo uma água aqui. Bota aí o que você tá achando. Se você tem alguma dúvida, coloca aí também pra eu poder saber. Antes da gente começar aqui a falar sobre quitar as dívidas e a gente já tá indo pra parte final da nossa live aqui. Nossa live não, né? Nossa aula. E eu tô aqui com janela fechada por causa de barulho na rua, ar-condicionado desligado, porque o ar-condicionado é ruidoso, eu ouço o barulho dele nas gravações e fico tensa, e um bando de luz aqui em cima de mim, então você não imagina como é que eu tô, né? Pingando. Mas vamos lá, que essa aula não é uma aula live, né? E é uma aula live que tá legal aqui. Então vamos lá. Cansei. Bom, a estratégia certa, então, para você limpar o seu nome, né? Porque não basta só você olhar e ficar desesperado que você quer quitar o seu nome, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre qual é a ordem de prioridade pra gente quitar as nossas dívidas. Eu acho que eu vou ligar o ar-condicionado ali que tá demais.
Pronto. Vai ficar fazendo um barulhinho, mas a gente vai esquecer, tá? Vocês vão esquecer. Então, a gente precisa ter o quê? Uma estratégia certa, tá? Para quitar as dívidas. Então, dentro dessa estratégia certa, olha minha mentora Aline entrando aqui, gente, que espetáculo! A Aline Soper me vendo aí, amei. Então, dentro dessa estratégia certa pra gente quitar as nossas dívidas, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa criar uma ordem de prioridades, tá bom? É uma ordem de prioridades. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar prioridades. Então, quais são as prioridades para você quitar as suas dívidas? Qual dívida eu devo quitar primeiro? Tem uma pessoa que diz que eu devo começar quitando as menores. Tem a outra que diz que eu tenho que quitar das taxas de juros mais altas. Qual que eu tenho que quitar primeiro? Então, se você já me acompanha aqui há um tempinho, né? A dívida que você deve quitar primeiro é aquela que apresenta para você algum risco para você, né? Um risco de segurança, de uma perda de bem, tá? Ela bota você ou a sua família em risco, né? De perder algum bem importante, perder, né? Um bem. Então, o que é esse risco, na verdade? São consequências severas, né? São consequências graves. Graves para você. Poxa, Karen, dá para explicar que consequência grave é essa? Posso explicar. Por exemplo, você fez um financiamento imobiliário e aí você está morando dentro da casa, mas aquela casa ainda não é sua enquanto você não terminar de pagar. E aí, se você deixa de pagar a parcela durante um tempo, e hoje em dia, com a alienação fiduciária, é muito mais rápido para executar do que na época da hipoteca, né? Então, você pode perder aquele imóvel onde você está morando. O seu imóvel pode ir a leilão, tá? Se você fez, tem algumas instituições aí, por exemplo, própria Creditas, né? E alguns outros bancos, instituições financeiras, que eles te dão crédito a taxas baixas para você, e você oferece um bem em garantia, né? E esse bem pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, né? Pode ser o penhor de joias algumas vezes, né? E aí o que acontece se você deixa de pagar? Eles vão lá e tomam. Agora também, né? A escola do seu filho. Poxa, você deixa de pagar a escola do seu filho, o seu filho vai passar constrangimento na escola, você vai passar constrangimento na escola, né? Você, às vezes, não vai poder, vai ter que o filho ficar trocando de escola no ano seguinte, vai ser motivo de chacota. Isso é um certo constrangimento, né? É ruim, coloca um pouco a tua família em risco. Então, isso é uma dívida que precede, que é prioritária, tá? Outras dívidas que são prioritárias para você. Calma que você não tá entendendo, você tá perguntando para mim o que é que isso tem a ver com limpar nome, e isso tem tudo a ver, porque tá dentro da estratégia certa, tá? A estratégia certa. Aí, o que acontece? Outra dívida que é importante você quitar logo, né? A dívida com a agiota, por exemplo, né? Por quê? Tem gente, até uma pessoa há pouco tempo falou comigo, não, mas era o tio do meu marido, e aí era uma pessoa conhecida. Tá, mas vem cá, o agiota pode, sei lá, no mínimo te bater, né? Ou ele, enfim, se ele não é uma pessoa tão conhecida assim, ele pode vir a te matar, né? Isso é verdade. Então, isso aqui é uma dívida que precede. Tá botando risco na sua família,
você em risco, né? Então, dívidas que têm garantias que você pode perder, dívidas com agiota, tá? Outra dívida que eu sempre coloco aqui como importante de você quitar logo é o quê? Aquele dinheiro que você pegou emprestado com um amigo ou parente, e esse amigo ou parente, ele tá precisando do dinheiro agora. Não é aquele dinheiro, porque na tua cabeça, né, você fez essa dívida com amigo e parente para você não pagar juros, né, para ser uma dívida mais barata. E aí fulano foi lá e te emprestou, porque ele achava que você ia pagar rápido. Só que o que acontece? Você deixou de pagar, e aí, porque você deixou de pagar, aquilo virou uma dívida pro fulano, pro seu amigo, pro seu parente, né? Então, agora, claro, se o teu familiar ou o teu amigo, eles chegam pra você e falam, não se preocupa, resolve a tua vida, eu tô tranquilo, depois você resolve comigo, então essa dívida vai ali pra uma escala de prioridades menor. Mas eu conheço alguns casos em que aquilo virou uma dívida, já era uma dívida pra pessoa não ir lá e pegar um empréstimo com o banco, ou porque tava com o nome sujo, ou porque tava com algum problema, foi lá, pegou dinheiro com a irmã, com o irmão, com o tio, e aquilo virou uma dívida para a irmã, para o irmão, para o tio, e agora não só além de ter problemas financeiros, ter os seus próprios problemas financeiros, ainda tem que resolver o problema financeiro do outro. Então, isso cria o quê? Né? Família, parente, quando precisa do dinheiro, tá? Quando precisa do dinheiro, e aquilo virou uma dívida. Por quê? Porque isso pode se tornar num forte constrangimento, em problemas emocionais, tá? Isso traz ansiedade, traz estresse pra família, traz confusão, traz tumulto, traz tudo, gente. Amargura. Esse troço tem que resolver. Não pode ficar empurrando com a barriga, tá? Outra dívida que é prioritária também, mas isso aí não é porque depende muito de você, não. É porque você entregou o seu salário em garantia e aí você não tem muita escolha, que é o crédito consignado, CDC salário, o cartão consignado. Quando você entrega em garantia, e aí o banco já pega logo o seu dinheiro e é muito difícil você conseguir inadimplir, tá? Porque aí você tem garantia ali. Então, consignado, tá? Então preste atenção o que eu tô fazendo. Eu tô colocando uma ordem aqui de grau de prioridade baseado na garantia que tem, né? Então isso é o quê? Quanto maior a garantia daquilo que você tem, que você deu como garantia mesmo pro teu crédito, né? Menor a taxa de juros que você paga. Consequentemente, geralmente é assim. Claro que tem algumas exceções, mas geralmente é assim. Então, isso aqui você tem uma taxa de juros baixa, só que a garantia podem te tomar e você pode perder. Então, para evitar você perder isso, tá? Então, é melhor que você pague logo. E aí, por último, né? Por último, vem as dívidas que não tem muita garantia, né? Que são o quê? Os empréstimos pessoais, cartão de crédito, né? Então, ó, cartão, crédito, cheque especial, né? Crédito pré-aprovado, né? Crediário de loja, cartão de loja, enfim, dívidas em geral. E qual é a garantia desses daqui? É o seu nome. As taxas geralmente são maiores. As taxas geralmente são maiores, mas são o seu nome. Né? Claro que as outras dívidas, né? As dívidas,
o crédito imobiliário, o crédito com garantia severa, o seu nome pode ficar sujo também. Mas a agiota não vai sujar seu nome, mas pode te matar. A família não vai sujar o seu nome, mas às vezes vai ficar com o nome dele sujo. O consignado, você não vai ter muita margem para conseguir deixar de pagar, é mais difícil. A gente vai fazer uma aula aqui também sobre o consignado. E aí vem por último as dívidas com seu nome sujo, que a garantia era só o seu nome. Então a primeira coisa que você precisa entender é essa estratégia, que é a estratégia certa para você quitar as suas dívidas, dentro de uma ordem de prioridade, tá bom? Estão acompanhando? Botem aí nos comentários para eu saber. E aí, o que então você precisa, sabendo dessa estratégia, e você já colocou a sua ordem de prioridade aí, você também vai pensar o seguinte: poxa, eu estou pagando meu financiamento imobiliário, eu tenho um crédito consignado e eu tenho uma pendência da Renner que está negativada e eu no valor de R$100. O que eu faço? Poxa, existe a possibilidade de você fazer a portabilidade do seu crédito consignado para outra instituição por um valor mais baixo, mas por causa da sua pendência na Renner, você não conseguiu aprovar o seu crédito. Só que é só R$100. Cara, paga esse troço, limpa logo o teu nome e vamos pra lá, né? É claro que assim, eu tô falando uma estratégia aqui que não é personalizada, né? Eu tô falando uma estratégia generalista. Dentro da mentoria eu consigo entender a tua circunstância para poder te ajudar na estratégia certa para você. Mas em linhas gerais a gente precisa desenvolver esse pensamento um pouco mais crítico aí, tá bom? Então tá bom. O que então eu preciso fazer, né? Entender quais as dívidas que eu tenho que pagar primeiro, tá? E então começar a organizar as minhas finanças, né? Na mentoria eu ensino isso. Também já fiz várias aulas aqui ensinando a organizar as suas finanças, né? Para quê? Para que você organize o seu orçamento, sabendo quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto você vai destinar para quitar dívidas, né? Então você vai começar a fazer uma reserva de quitação de dívidas, né? A gente fala sobre a reserva de emergência, que são a reserva contra imprevistos, que eu prefiro chamar dessa forma, porque a gente sabe que o imprevisto acontece, então isso é uma das estratégias. Para os investidores, fala-se muito da reserva de oportunidade, né? Que é você deixar um dinheiro ali para surgir a oportunidade, eu vou lá e invisto e aproveito a melhor oportunidade. E aqui a gente vai criar a nossa reserva para quitação da dívida. E para a gente poder criar essa reserva para quitação de dívida, você vai precisar também entender em que pé que está o seu orçamento. Se você hoje não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, e aí você pode começar a falar para mim o seguinte: Karen, você não entende porque eu sou autônomo e os meus ganhos são muito variáveis e aí por isso eu não consigo me organizar. Então eu quero já te convidar a você olhar a minha aula que está aqui no IGTV, como você pode se organizar ainda que você seja autônomo, porque autônomo também pode. Eu hoje sou empreendedora, sou empresária, né? Mas quando eu comecei era tudo meio misturado. Mas eu entendi logo de cara que ou eu me organizava, né? Eu tenho entradas muito variáveis. Até hoje eu tenho entradas variáveis, né? Mas ou eu me organizo para conseguir controlar os meus gastos aqui, porque já que eu não controlo quanto vai vir de entrada, eu preciso determinar um salário para mim. Eu sou autônomo, eu vendo bolo, eu faço o que for. Determina quanto que você vai pagar de salário para você. Isso vai ser mais ou menos baseado nos seus gastos, né? Então tem estratégia, mesmo que você seja autônomo, para você organizar e começar a ter poder sobre o seu dinheiro. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que o que vai mudar a sua vida financeira não vai ser você quitar a dívida, né? Para você viver sem dívida, que é o meu objetivo aqui, o meu objetivo não é que você quite dívida pura e simplesmente, mas que você viva sem dívida, tendo o quê? Poder sobre o dinheiro, tá?
E para você ter poder sobre o dinheiro, você precisa começar a mandar nesse dinheiro e organizar as suas finanças. Fit no Pod falou aqui que tem quase todas essas dívidas. Vamos embora então, ó. Vamos resolver isso daí. Diagnóstico financeiro é o primeiro passo, exatamente. Então você começou a ter... Karen, eu posso ter poder sobre o meu dinheiro mesmo com dívida? Amado? Claro que pode. Porque poder sobre o dinheiro não tem nada a ver com dívida. Poder sobre o dinheiro é você ter consciência daquilo que entra, aquilo que sai. Quanto que eu tenho que fazer de mais dinheiro para poder... Né? Porque assim, você já começa o mês sabendo como que o mês vai ser. Você começa a mandar para onde você quer que o dinheiro vá. Então você chega no primeiro mês e você fala, vai faltar dinheiro. Vai faltar R$1.000, vai faltar R$200. E aí você não fica assim, ai meu Deus, eu já vou entrar aqui no cheque especial e o mês nem começou e começa a chorar. Não. Vamos lá. Que aqui lembrou, ó, autorresponsabilidade pela mudança aqui. Tá? Lembra? Ó, parou? Vitimismo vai escravizar a gente na dívida aqui. Automimo vai escravizar a gente na dívida aqui. Então, a gente não quer isso, a gente quer viver sem dívida. Então, o que eu faço? Eu olho e falo assim, peraí, o que é que eu posso fazer? Será que eu consigo fazer algum dinheiro aqui para poder suprir esses R$1.000 que vão faltar de cheque especial? Né? Peraí, quanto que eu precisaria? O mês tem 4 semanas? Então, R$1.000 dividido por 4 seria 250 por semana. O que eu posso fazer por semana para conseguir R$250? Poxa, eu tenho aquela panificadora parada ali que eu comprei um dia e eu achei que eu ia ser a pessoa assim, né, do faz pão adoidado. Eu tô falando da panificadora porque eu vi essa panificadora ali guardada há pouco tempo, minha mãe comprou. Eu vi há pouco tempo e a minha mãe comprou há muito tempo. E na verdade a gente não usa aquele troço nunca. Então pode vender, né? Começa a ver as coisas que estão na tua casa que você pode vender. Peraí, é um negócio aqui que eu vendo, bota ali uma roupa no Enjoei, começa a destralhar a tua casa, começa a oferecer serviço, começa a ser útil, a servir, a não encher o saco, para você poder ver a solução, as oportunidades que estão escondidas na crise, para você começar a ter poder sobre o seu dinheiro, mesmo que você tenha dívida. Por quê? Porque aí você vai passar para o segundo passo, que é o quê? Não fazer novas dívidas. Não fazer novas dívidas, tá? E isso é muito importante, porque se você continua na bola de neve e você continua fazendo dívida atrás de dívida, peraí, ó, pensa comigo aqui, a gente tá aqui dentro da estratégia de como limpar o seu nome. Primeiro passo, definir a prioridade e montar uma estratégia certa para você. Então, entender quais dívidas tem que estar primeiro, fazendo ali o seu mapa de coordenadas da dívida. Segundo passo, aprender a ter poder sobre o seu dinheiro, organizar as suas finanças, mas não só organizar, porque organizar por si só não adianta, você tem que mandar no dinheiro, ter poder sobre o dinheiro, entendeu? Tendo meta, estratégia, sabendo, peraí, o que eu tenho que fazer para não me endividar mais? O que eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? Como que eu posso gerar renda extra aqui, né? Para que eu possa quitar essas dívidas mais rápido? Como que eu, entendeu? Como que eu posso poder sobre o dinheiro, você entender a taxa de juros também, você entender essa taxa tá cara, essa daqui tá mais barata, é isso, né? É você ter um olhar que olha as coisas e você começa a ver e as coisas começam a ficar claras pra você. Não é mais um emaranhado de informação em que você fica perdido, não. Você olha com muita segurança e você já começa a entender o que é. Você tem consciência não só da tua vida, como das tuas dívidas, como dos cenários e das opções. Isso é poder sobre o dinheiro. E aí você começa a não fazer novas dívidas. Estão acompanhando? E aí, o que você faz? Se você é autônomo hoje, ou empreendedor, enfim, é possível que você chegue pra mim e fale agora assim, Karen, eu tenho muita dívida, muita dívida. Tem até um meme, né, que eu já até botei aqui. Tem tanta dívida que eu fui tomar banho de Vênus e continuei sujo. Um negócio desse, né? E aí, meu amor, você não sabe o que é teu, dívida tua, o que é dívida do teu negócio. Você não sabe, você só olha e fala assim, é muita dívida.
Não, peraí, então vamos começar a separar. A dívida de quem aqui? A dívida é minha, essa dívida eu fiz por causa da empresa. Então, separar você, né, aliás, eu vou botar assim, ó, diferente, do negócio. O que é dívida tua e o que é dívida do negócio, né? Tu já tem que começar a entender isso daí, isso aí é primordial, tá bom? E aí, o que você fez? Você vai, então, separar as contas do negócio, separar as suas contas, entender quais são as suas dívidas, entender quais são as dívidas do negócio, e aí você vai começar a fazer o que também? Para você começar isso tudo dentro dessa estratégia de limpar nome, tá? Dentro da estratégia de gente que tá a dívida. O que você vai fazer? Você vai simplificar, tá? Minimalismo financeiro, simplifica. O que quer dizer simplifica? Meu amor, poderosos do meu coração aqui. O que simplifica? Você hoje tem 4 contas correntes, 7 cartões de crédito, tem o cartão da Renner, o cartão da C&A, tem o crediário da Casas Bahia, tem o cartão de desconto lá, o cashback, que aí você usa, tem o negócio do PicPay, tem, né, você tem um monte de coisa. Aí você sai pra comprar, aí você não tem muita prioridade. Uma hora você usa o cartão do Itaú, outra hora você usa o cartão do Banco Inter, outra hora você usa o Nubank. Aí outra hora você bota no cartão de crédito de um e não sabe qual que pagou o que, e aí na hora que você vai organizar, você não sabe o que é o que. Então vamos fazer o seguinte, mesmo que você tenha dívida, tá? Em primeiro lugar, pra que tu quer manter aí o cartão da Renner? Me diz. Pra que você quer o cartão da C&A? Pra que você quer isso? Pra ficar tentado a comprar mais, a comprar por impulso, a aproveitar o desconto, né, que você fez ali, porque aí você tem mais desconto pra comprar alguma coisa que você não precisava? Sai mais caro. Então, começa a simplificar. Quantas contas você tem? Quantos cartões de crédito você tem? Então, no máximo, 2 contas correntes, no máximo, tá? O ideal é que você tenha uma, mas ok, por algum motivo, eu recebo salário em uma, e aí eu tenho um benefício aqui do meu crédito imobiliário, mas eu movimento mais a outra. Ok, dá pra migrar e movimentar uma só? É possível? Ok, migra. Não, não é possível. Ok, no máximo 2, justificado, tá bom? E aí, cartão de crédito, 1. Caio, mas olha só, você já falou que se eu tiver um negócio, é pra eu ter um cartão de crédito pra empresa e outro pra mim. Tá. No limite, então, 2. Um pra você e um pro negócio, caso o negócio não consiga ter um cartão de crédito no próprio CNPJ dele. Cara, e nem tem CNPJ. Tá bom, então. 2, mas com muito cuidado nessas compras parceladas, tá? E aí, um pra você, outro pro negócio. Hoje mesmo eu mostrei ali, né, no meu cadastro positivo, tem ali 2 cartões de crédito, que é um pro meu negócio e o outro pra mim, para as minhas despesas pessoais, né? Minhas despesas pessoais nem tem gasto. No da empresa já tem alguns gastos. Então você vai ficar tudo muito mais claro para você conseguir enxergar. Percebe? Estão acompanhando? E aí, cancela esses cartões de loja, tá? Casa Pedro, sei lá, Mundo Verde, não sei o que é, da onde você tem cartão de loja. Pensa bem, você realmente precisa disso? Pra quê? Pra você ficar mais tentado ainda? Só se for um negócio que você compra com realmente muita recorrência e que você tem um grande benefício, que você consiga justificar pra você e finge que você tá na minha frente e você tá me contando o porquê que realmente vale a pena, aí você mantém. Se não, acho que talvez seja o caso, né? Se seu nome tá sujo, de você não se submeter à tentação, né? Pensa aí, tá? Buscar aumentar o seu score também, né? E como também, né? O fato de você ter muita conta corrente, né? Muito banco aberto, muita operação com muitos bancos, isso dá uma impressão que você tá flertando com todo mundo, entendeu? O banco já percebe, assim, um sinalzinho de organização. Isso impacta no teu score, tá? O que mais que impacta no teu score, né? Essas contas que você tem o vencimento e fica 5 dias ali devendo e esquece de pagar.
Vamos fazer o seguinte, concentra teus vencimentos. Se você tem o salário que você recebe tudo num dia só, concentra ali. Você recebe, sei lá, no dia 5, bota tuas contas no máximo ali até o dia 10. Concentra tudo numa data só. Pede para alterar o vencimento, né? Vai ficar mais fácil para você controlar. Não, Karen, eu trabalho numa empresa que me paga 2 vezes no mês. Então tá bom. Então você vai ter um olhar aí para ver quais são as contas que vão ser pagas no primeiro dia do salário, quais vão ser as contas que vão ser pagas no segundo dia do salário. Porque se você ficar sempre 5 dias devendo, 5 dias no cheque especial, isso conta ali pro teu score. E depois, pra gente conseguir uma portabilidade pra você, pra uma dívida mais barata, a gente não vai conseguir. Porque teu score é ruim. Então a gente precisa subir esse score aí pra gente conseguir uma boa negociação. Pra gente conseguir limpar teu nome, tá? Então, assim, é claro, tem um pouquinho de sacrifício, tô te tirando um pouco da zona de conforto, você não estava pensando muito nessas coisas todas, mas agora eu tô te ajudando aqui a pensar e tô te dando um passo a passo. Lembra? Quando eu anunciei essa live, eu falei que eu ia passar um passo a passo. E o passo a passo tá dado. Inclusive, se você não tá com caderno aí, com caneta, eu não sei, né? Você precisa começar a trazer papel e caneta aqui pros encontros comigo, tá? Segunda e quarta, 6 horas da tarde. E se você assiste a gravação, você também pega esse papel e caneta aí para você poder pegar o passo a passo, tá bom? E aí, então, é a gente fazer essa reserva, né? A reserva para quitar a dívida. A reserva de quitação, que é um dinheiro que você vai juntar aí. Pra quê? Para que a gente possa aproveitar uma boa oportunidade, né? Teve um feirão do Serasa Limpa Nome, teve o feirão do Dia do Consumidor, teve uma oportunidade de você ter isenção de 70%, 90% dos juros, quiçá 100% de juros, né? E aí você já fez, você já se preparou, você montou ali a reserva de quitação, você seguiu esse passo a passo aqui, né? E você tem o dinheiro para na hora que te derem a oportunidade, como eu sempre falo aqui, a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Se ela passar, a gente não agarra mais. Mas você que me assiste aqui, você agarra as oportunidades. Você já cansou de ouvir eu falando essa frase. Se você não ouviu, você está ouvindo agora e vai lembrar que quem fala essa frase sou eu. Então vamos fazer essa reserva para você aproveitar as oportunidades, tá bom? Bom, se a dívida for indevida, aí você tem que falar com seu credor, pedir a DED, que eu já falei aqui, pedir a cópia do contrato, né? Você vai entrar lá com o saque, se for uma dívida bancária, você vai entrar lá em contato com o saque do banco. Se o banco não te responder, você vai falar com o Banco Central, entrar com chamada na ouvidoria do Banco Central. Você pode entrar em contato com o Procon também. E você pode, inclusive, recorrer judicialmente, né? Aí, até pedindo indenização, se essa dívida for indevida e tiver tiver trazido, tá certo? Acho que tiver trazido, né? Prejuízos pra você, inclusive de obter crédito e tal, por causa da dívida indevida, tá bom? Então, vamos lá. Agora, se você gostou dessa live, o meu pedido aqui pra você é que você tire aquele lindo print, né? Esse lindo print aqui do nosso passo a passo e você poste nos seus stories para que mais gente fique sabendo, né? Mais gente fique sabendo dessa live aí. Então vou fazer essa pose aqui, deixa eu ver se tô bonita. E você tira o print, você fala pra mim aqui agora nos stories, tirei o print, Karen, nem sei, vou ficar assim, né? E você fala, eu tirei o print. 1, 2, 3 e... Boa! Fiz aí, você tira o print dessa live, compartilha nos seus stories, compartilha, sei lá, com outras pessoas, fala, manda no direct, fala que foi bom, que foi um passo a passo profundo. Eu acredito que foi profundo, né? Foi profundo pra você? Me fala aí, bota aí nos comentários se realmente foi profundo, se você achou que fez sentido, se ficou com alguma dúvida. E a nossa chamada pra ação, né? Nosso passo a passo. Qual é o que você precisa fazer? Né? O que você precisa fazer, na verdade, é tudo isso que você anotou no teu caderno, né? Você precisa começar a seguir esse passo a passo. Você precisa ir lá e olhar o que tem no seu nome
de nome sujo, né? Você já entendeu como funciona? Você precisa... Ah, ok, descobri, o meu nome tá sujo, eu já sei que o meu nome tá sujo. Tá bom, mas como que tá atualizada essa dívida? Olha, a Jane falou aí que tirou o print, arrasou aí, Jane. Gente, quem não tirou o print, tira o print aí e posta esse negócio aí, pra ajudar mais gente a ver, né? E aí você descobriu que o nome tá sujo, né? Você já entendeu quais são as consequências? Você vai pegar lá a DED, né? O documento de evolução da dívida. Você já sabe, para você entender qual é a situação atual da sua dívida, você vai fazer um mapa de coordenadas da dívida, né? E você vai começar a montar essa estratégia aqui. A estratégia certa, né? Que é o que na estratégia certa? Você vai pagar primeiro, vai listar as suas dívidas de acordo com as dívidas de consequências mais graves. Depois você vai colocar se você tem alguma dívida com a agiota, depois você vai colocar se você tem alguma dívida com parente. Você vai colocar dívida com parente que o parente está precisando de dinheiro, né? Se endividou por tua causa, você vai colocar. Se ele diz pra você que tá tranquilo, então tá bom, já vai pra uma prioridade lá depois. A dívida com consignado, cartão de crédito, crediário aqui, que é a dívida. Então, uma coisa que eu queria explicar aqui, né, que eu passei um pouco direto disso. Ai, Manuel disse que tirou o print também, maravilha. A Eber tá dizendo excelente aula. A gente pira um pouco com essa coisa do nome sujo, tá? A gente pira um pouco. Mas por essa ordem aqui, né? Essa ordem aqui, você já viu que a dívida que só tem a garantia do teu nome, ela é a menos grave. A verdade é que muito pior é você perder o teu apartamento, perder o carro, perder um bem, né? Perder as joias. Isso, poxa, é ruim, né? Ruim é você, de repente, estar devendo pro agiota e o agiota fazer uma maldade com a tua família, né? Então vem cá, não vamos pirar com nome sujo não, gente, tá? Nome sujo a gente limpa. Não esquece dessa frase, nome sujo a gente limpa, tá? Tem estratégia, ó, a estratégia tá dada aqui, tá? E aí a gente vai quitar, a gente vai limpar, tá tudo bem, né? O teu nome não tá sujo, ele tá protegido contra os seus próprios impulsos, as próprias lambanças aí que você fez, e não é pra trazer culpa, né, pra ninguém aqui. A ideia não é trazer culpa, a gente olha a gente olha pro passado pra entender o que a gente não pode repetir, pra gente entender como que a gente chegou até aqui, pra que agora a gente mude, a gente alcance uma vida diferente, que é a vida que a gente realmente quer viver, né? Uma vida não só sem dívidas, mas uma vida que vive sonhos, uma vida que investe, uma vida que tem paz com dinheiro. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, você já entendeu? Peraí, eu não tenho mais que pirar por causa de nome sujo, não. Eu vou limpar e tá tudo bem. Tem problema mais grave e vamos olhar aí pros problemas mais graves, pra você não se embananar. Essa aula aqui, você entendeu isso. E aí, você já entendeu os passo a passo também, recapitulando, ter poder sobre o seu dinheiro, organizar suas finanças, não fazer novas dívidas, você precisa separar você do teu negócio, precisa aprender a simplificar, o minimalismo financeiro, reduzir essa quantidade toda de informações, de cartão de crédito, de conta, de crediário aberto, né? Tentar aumentar o teu score e montar uma reserva para quitação de dívida, né? Se chegou na hora de quitar a dívida que está com o nome sujo, então vamos ali ter um dinheiro para a gente poder obter uma grande negociação ali em desconto de juros, tá bom? O que vocês acharam então? O pessoal tá dizendo aí que gostou, que tirou print. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem colocar lá. Pode escrever nos comentários da live, você pode colocar lá nos stories, né? Pode me mandar mensagem no direct também, que eu vou ter um prazer de te ajudar. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Deixa eu fazer assim.